Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 20. O Evangelho de Marcos está aí na tela, 16 a 20. Diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos entregar a nossa mente para que o Senhor nos dê entendimento sobre esta palavra nessa noite. Te pedimos que nos dê sabedoria e entendimento sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu estou olhando para o relógio, ainda estamos no horário... Ok, horário... O que fez aqueles homens deixarem de lado os seus barcos e redes e seguirem a Jesus? Alguém simplesmente chega e diz: você não está afim de largar o teu barco? Vocês sigam a mim, que vou fazer de vocês pescadores de homens. Ou seja, pescadores de homens, evangelistas, discípulos, apóstolos. É bem provável que André, Simão Pedro, Tiago, João, filho de Zebedeu, já tivessem algum tipo de contato e conhecessem esse Jesus e suas ideias. Jesus passa e diz: venham e me sigam, que farei de vocês pescadores de homens. E esse não era um pedido muito comum. Esses discípulos foram atraídos pelo que Cristo representava. Eles eram pescadores e conheciam a lei judaica. Se alguém dissesse que Jesus é o Filho de Deus, siga-o. Qualquer um deles podia dizer: eu posso até seguir, mas eu já conheço Deus. Posso conhecer o Filho dele. Conheço a tradição, eu conheço a lei, eu sei as épocas das festas, eu tenho que fazer as orações, conheço a lei judaica, enfim, eu conheço Deus. Mas eles foram convidados a seguir a Jesus. Seguir a Jesus é um sinônimo de abandono. E eles não sabiam muito bem disso, mas era. Jesus era muito diferente da religião que eles estavam acostumados a seguir e a crer. Jesus era muito diferente. A quem nós seguimos? Hoje eu quero falar sobre seguir o Rei. Nós somos cristãos. Nós seguimos ao Rei. Nós somos cristãos ou apenas conhecemos a Jesus pela fé? Nós temos consciência de que seguir a Jesus é sinônimo de ruptura ou corte, que é sinônimo de um abandono de algumas coisas que nós carregamos ou ainda nós trazemos. Você tem consciência que quando você disse sim para Jesus, isso significou que você disse não para a religião que, entre aspas, levava você a Deus? Nós estamos compreendendo o que significa seguir o Rei. Sabe que Jesus era uma mudança radical na compreensão e na fé. Isso quer dizer que aqueles seguidores, eles andariam não mais religiosamente, mas com sinceridade de coração, iriam ter um profundo conhecimento de quem seria o seu Deus. Eu quero ver com vocês alguns textos para a gente ver a respeito de seguir a Jesus. Será que nós estamos como Pedro, André, João e Tiago? Nós compreendemos o que é seguir o Rei. Nós estávamos como eles e Jesus nos chamou.
A quem você escolhe seguir? Jesus, ele diz para você, vem e siga-me. Jesus já falou isso para você? Vamos colocar o primeiro texto. Vamos ver. Esse é o Deus que eles conheciam, o Deus da tradição. Agora nós vamos ver alguns textos, não há necessidade de você procurar na Bíblia, se você está anotando tudo bem. Vamos acompanhar aqui pela tela, que eu vou lendo e vou falando alguma coisa aqui, tá? Então esse Deus em Joel 2, 23, 24, que eles conheciam, o Deus da tradição, o Deus do Velho Testamento, o Deus dos profetas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. É muito legal ter o celeiro cheio, né? A casa cheia. Né? Esse era o Deus que eles conheciam. Deuteronômio 28, 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoa na terra que lhes dá. Puxa, quem é que não quer ser abençoado? É a promessa dele aqui. Mas o Jesus que chamou esses discípulos, disse isso aqui em Lucas 12, 18 a 21. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegra-se. Contudo, Deus lhe disse, insensatos, esta noite mesmo a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riqueza, mas não é rico com Deus. Você alguma vez parou para pensar que a Bíblia parece que ela se contradiz, né? Será o mesmo Deus? Primeiro falou de bênçãos e agora primeiro falou do Deus que uma hora diz que a tua alegria vai ser o teu celeiro cheio, e depois vem e te fala, para que ter o celeiro cheio? Daqui a pouco você vai fechar o paletó de madeira e vai ficar tudo aí. Mas tem mais. Vamos pegar outro texto, Deuteronômio 28, 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Deus diz que vai acabar com os teus inimigos. Eles vão sair correndo. Olha o sentimento que Davi tinha em Samuel. Samuel capítulo 22, 38 a 39. Persegui os meus inimigos, os derrotei, não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Esse Deus é legal. No teu trabalho, quando o chefe te enche a paciência, pega esse versículo e faz o quê? Se ele é teu inimigo, o versículo diz que Deus vai acabar com o inimigo, não é? É bíblico, está aí. E nós temos que acabar com o inimigo. Mas, aí vem Jesus e fala outra coisa. Mateus 5, 43, 45. Olha o que Jesus fala. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Ah, mas espera aí, eu gosto mais daquele que acaba com os inimigos. Aquele Deus é mais interessante. Né? Eu curto mais aquele, uma hora dessa eu vou precisar dele.
lá com o meu chefe, não sei com quem. Será que Deus mudou? É outra cabeça? Agora vem com outro papo, que é para perdoar o inimigo. Vamos para o próximo. Esse é bom, né? Esse aqui é legal, né? Deuteronômio 28:13. Esse é o Deus que eles conheciam. Né? O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Legal essa promessa. Esse é o Deus que talvez eles conheciam com essas promessas. Mas aí vem Jesus, disse, deixa a rede e vem comigo. Jesus pensava diferente. Marcos 9, 33 a 37. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. É o mesmo Deus. Esse papo de Velho Testamento, de Novo Testamento, é meio doido, né? Para a gente entender. Será que Deus se converteu? Vamos para o próximo texto, Isaías 45:2 e 3. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Olha que legal. Esse Deus eles conheciam. O Deus das riquezas, o Deus que dá valores, o Deus que diz que você vai ter riquezas escondidas, guardadas. Puxa, que legal esse Deus. Tem algum presente reservado para mim. Mas aí, Jesus, que chamou eles no barco, em Mateus 6, 19 e 20, ele disse, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Alguma vez você já comparou os textos do Antigo Testamento e o Novo Testamento? Já fez isso? Você percebe essa diferença ou discordância ou aparente discordância? Vamos para o próximo. Esse versículo é o campeão, né, da caixinha de promessa. Todo mundo conhece o que é a caixinha de promessa? Então, antes de pôr a mão na caixinha, a gente ora para pegar esse versículo aqui, tipo Mega Sena. Isaías 1:19 e Isaías, vamos ler 2, depois o 61:6, 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. O outro, Isaías 61, mas vocês serão chamados a sacerdote do Senhor, ministro do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. O que é o melhor alimento para você? Qual é o lugar que você gosta de ir fazer uma refeição? Aqui na cidade? No Canta Maria, no Sorriso, ou naquela casinha debaixo da árvore do lado do Mercado Apolo? A gente deve comer o melhor da terra. Afinal, é bíblico. Mas aí vem Jesus, que chamou eles do barco, ele disse assim, Mateus 4:4 e Mateus 4:34. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. E só para terminar o último, eu peguei alguns
mas daria para ficar aqui, olha, boa parte da noite, a noite inteira. Zacarias 1:17. Diga mais. Assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Assim diz o Senhor: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente. Aqui os bens são legal, não há nenhum mal nisso. Mas Jesus, que chamou eles no barco em Lucas 12, 13 e 15, alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Espera aí, não tem nada a ver com esse papo, né? Mas esse é o mesmo Deus que escreveu essas coisas. Eu pergunto a vocês, nós somos cristãos seguidores de Cristo. As promessas do Antigo Testamento são de Deus e Deus estava aí se manifestando. Mas as promessas do Antigo Testamento são promessas terrenas, são promessas materiais. Muitas delas tinham um sentido futuro, que seria o reino do Messias que viria. Mas para Israel, eram promessas terrenas. Quando ele fala de comida, é comida mesmo. Quando fala da terra, é terra mesmo. Quando fala do inimigo, é o inimigo. Quando fala de guerra, é guerra. Então as promessas para Israel visavam estabelecer o reino terreno, porque o Messias, Jesus Cristo, nascia dali. As promessas da igreja, que somos nós, apontam para um outro reino, um outro sentido e para uma outra realidade. Nossa comida, nossa terra, nosso tesouro tem outra realidade, outro sentido, né? Israel era responsável em trazer o menino à terra. O Filho de Deus nasceria no meio desse povo. Então Deus preservaria esse povo e as promessas desse povo eram promessas da terra. Israel era responsável por trazer o menino à terra. E a igreja, nós, somos responsáveis por levar o menino ao mundo. Levar o Messias ao conhecimento de todos. O reino de Israel é um reino terreno mesmo. Mas Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Estou falando de outras coisas, Jesus está dizendo. Então houve uma mudança na direção da fé do povo de Israel. E o ponto, ou o vértice, se chama Jesus Cristo, que mudou o rumo e a fé daquele povo. Era um movimento de renovação, transformação completa para a religião judaica. E aqui nós podemos nos identificar com aquilo que eu creio, com a minha religião. Da onde que eu vim? Da onde que eu vim? Legal. Mas e hoje? Israel deveria se separar das outras nações. Por exemplo, não deveriam ter casamentos mistos. Não deveriam ter outros deuses de outras nações. Na verdade, antes de Cristo, aquele povo não tinha o Espírito de Deus que habitava dentro deles. Por isso não havia o discernimento ou o entendimento das manifestações de Deus. E o que eram falsos deuses, eles não sabiam. A única maneira de manter aquele povo íntegro, preservado para Deus, para aquele menino nascesse daquele povo, Deus teve que colocar barreiras e fronteiras físicas entre Israel e outras nações. Por exemplo, não case com as midianitas,
Não case com as moabitas. O que ele quer dizer? Mantenham-se vocês, a raça de vocês, o povo de vocês, não se misturem. E agora vem Cristo. Cristo veio, ele habitou em nós, pelo seu Espírito. Por isso, a caminhada da igreja é diferente da caminhada de Israel. Como diz o apóstolo Paulo aos romanos, eu estou pronto para falar para bárbaros, para romanos, para gregos, para troianos, para ir em qualquer lugar e falar de Cristo em todos os lugares, sem barreira e sem fronteira. Deus separou um povo para nascer um menino. E agora a gente pega esse menino e leva para o mundo inteiro. Isso não significa que a vida da igreja nos dias de hoje não seja marcada com as bênçãos de Deus para essa terra. Sim, ela é. Deus realmente nos abençoa, Deus cuida de nós, Deus é maravilhoso. Eu não estou querendo dizer com isso que Deus do Antigo Testamento abençoava o povo da terra. E Jesus vindo à terra não abençoa mais ninguém. Não é isso que eu estou querendo dizer. E a prova disso é que em Hebreus diz, creia em Deus, saiba que Ele é o Senhor e galardoador, galardão, recompensador daqueles que o buscam. A gente crê no Senhor, só que havia uma direção de Deus na preservação de Israel, muito diferente do que Deus tem hoje para a igreja. A igreja tem outro papel. A igreja que somos nós tem outra responsabilidade. Enquanto Israel fechava suas portas e nenhum estrangeiro teria espaço dentro da cultura judaica, dentro dos costumes judaicos, porque não poderia vir mistura, hoje a igreja abre as suas portas para que perdidos, para que pecadores venham. Os judeus diziam de Jesus, ele come com pecadores, ele conversa com prostitutas, ele falou com uma samaritana, ele entrou na casa de Zaqueu, ele conversa com publicanos. Esse cara não é de Deus, porque para os judeus, santidade é barreira física e separação. Vindo Jesus, veio o entendimento que santidade é um caminho que eu escolho andar. Santidade está dentro de mim e não o lugar em que eu estou. Eu vou lá no templo, porque Deus está lá no templo. Vou fazer as orações lá no templo, lá na igreja, porque Deus está lá. Ser santo não é estar no lugar limpo. Ser santo é continuar a andar num lugar sujo, tendo santidade e permanecendo íntegro diante de Deus. É uma escolha que temos em andar nos caminhos do Senhor. Devemos olhar para o Antigo Testamento entendendo o Deus que servimos, o momento da história e o papel daquele povo. No Antigo Testamento eu tiro muitas lições sobre o amor de Deus, a proteção de Deus, sobre o caráter de Deus e todos os seus princípios. Mas fatos pontuais são ligados a um povo, a uma época e um papel de Deus para esse mundo. Dali nascia um menino. A palavra verbo, que está lá em João, ou melhor, a lei, no Velho Testamento, né, era uma tábua escrita externamente. Os 10 mandamentos estavam escritos numa tábua externa. Não estava dentro do homem. A igreja de Cristo cumpre uma outra função. Às vezes nós andamos baseados no Velho Testamento e esquecemos em que lugar nós estamos. Quando Jesus vem e diz, siga-me, e eu quero então seguir a Jesus Cristo, mas para isso eu tenho que deixar para trás uma segurança, entre aspas, de uma religião, às vezes evangélica, ou qual for, que trabalha muito mais as minhas alegrias por frutos materiais do que a transformação do meu caráter
para que eu possa impactar o mundo. Isso é seguir a Cristo. O evangelho que cria mais pessoas pedintes, orgulhosas, mesquinhas, competitivas e trazem ordens sobre Deus, é exatamente esse. Que se baseia no momento do Antigo Testamento, onde as promessas eram apenas terrenas. Não que não tenhamos bênçãos terrenas hoje, mas não conseguem olhar pela transformação do caráter que Jesus Cristo promoveu para nós. Para alguns, é mais fácil viver debaixo de regras da lei. Por isso que muitas vezes usam o Velho Testamento como doutrina, onde Jesus já nos libertou. Aquele povo, Pedro, Tiago, André e João, viviam debaixo da lei. O chamado de Cristo os removeu para outra caminhada, para outra direção. Isso se chama cristianismo. Você pode ter uma religião, inclusive evangélica, com vários deuses. Você pode ter uma religião que são figuras humanas, pastores, gurus, sei lá o que mais. E tem religiões que falam de Cristo, outras até nem falam de Cristo, e tem outros deuses. É impossível cristianismo sem Cristo. É impossível cristianismo sem viver Cristo. O cristianismo é um outro paradigma, é outra cabeça, é outro pensamento, é uma outra realidade. Romanos 10:4, Paulo diz: eu não preciso mais viver a lei do Velho Testamento. De vez em quando alguém nos põe em nossos ombros algumas leis do Velho Testamento. Mas Jesus está bem claro aqui. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Se você não crê em Cristo, se você não segue a Cristo, você continua com a sua religião. Aqui a palavra fim da lei tem dois significados. Primeiro, o fim de término. Acabou a lei, agora é Cristo. E o segundo é objetiva, né? Ela significa a finalidade da lei é Cristo. Então tudo aponta para Jesus Cristo. Por isso seguir a Cristo é viver num outro reino. É isso que eu penso para o Grupo Aliança. É isso que muita gente não entende, porque nós somos diferentes. Nós não somos pentecostais, nós não somos neopentecostais. Às vezes nós somos chamados de frios. Há poucos dias aconteceu um episódio aqui no grupo dos jovens, chegou um rapaz ali e tal. Sabe aqueles caras que tem um foguetinho no sapato e não param? Se mexem. Começou a falar em línguas. E aí, dali a pouco foi para o banheiro, alguém foi para o banheiro com ele e disse: cara, tudo legal contigo? Tudo bem. Olha, você fala em língua? Eu falo, sim, se você não se importa, respeita a gente, nós não falamos e tal. Você vê que vocês são uns católicos, vocês são uns frios. Cara, mas você está chegando aqui, querendo confrontar. Cara, tu está chegando aqui como visitante, você nem entende a gente, você nem sabe a gente. Calma, assista a reunião. Assistiu a reunião, foi embora. Antes de ir embora, pegou outro líder aí. E esse outro líder falou: cara, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Não é assim, porque, sabe, eu tenho o dom de falar língua, tenho isso, falo aquilo, eu com o versículo 2 faço um estudo, tá, eu deito e rolo. Eu fui embora. O cara foi embora chateado. Chateado é pouco. Devia chegar aqui com respeito, saber como a gente pensa, o que nós somos. Nós temos a Cristo, nós seguimos a Jesus, nós entendemos a Jesus, nós temos o nosso jeito. Então, para alguns, por isso que eu digo, você pode ter uma religião, inclusive evangélica, com outros deuses, né? Por isso que seguir Jesus, seguir a Cristo, é viver num outro reino. Eu nunca vou pegar promessas de Israel e dizer que você
para você orar, porque o inimigo que Josué tinha e que Davi tinha é o gerente do seu banco. Porque o inimigo que Josué tinha e Davi tinha, para você pode ser o chefe da sua empresa. Porque o inimigo que Davi e Josué tinha pode ser o vizinho que você tem. E Deus vai acabar com eles, né? Foi isso que nós lemos. E nunca vou pegar promessas do Velho Testamento e trazer para hoje nessa direção. Eu posso dizer para você que o Deus te fez superar dificuldade, como fez naquela época. Mas eu não posso pegar de uma época onde o povo recebia apenas direções materiais e querer transportar isso para você. Onde ficaria o teu amor? Onde ficaria o sacrifício de Cristo que também quer salvar o teu gerente do banco? Ele quer salvar o teu chefe da empresa. O teu vizinho ao lado, que você está com uma raiva porque o cachorro dele incomoda dia e noite. Deus quer salvar essa gente. Onde ficaria o amor de Deus que deseja a salvação para todos? Você segue a Jesus desse jeito? Eu vou dizer por que ele faria isso para você. E não pelo seu gerente, não pelo seu vizinho e não pelo seu chefe. Eu vou dar um exemplo ilustrando, tá? Tem uma história engraçada de um pastor voltando para casa e com os seus botões, ele reclamava da vida. Deve ser um prede por aí. Resmungando das dificuldades, pregador, conhecedor da palavra e caminhando, tá? De repente aparece um urso. Tá? Esse homem sai correndo, sobe numa árvore porque o urso vem para comê-lo. E ele fica aí pedindo, né? Deus, afasta esse urso. Deus, afasta esse urso. Aliás, essa história é uma música bem antiga. Tá? Eu não sei o que faço. O urso não sai, não vai embora. Eu não sei o que eu faço. Chega uma hora que ele fica bravo e fala, Senhor, tudo bem. Se o Senhor não vai ouvir a minha oração, só te peço uma coisa. Não ouça a oração do urso. Porque ele também está pedindo um jantar, pedindo para se alimentar. O urso não tinha nada para perder, estava lá embaixo, ia passar talvez o dia, a noite. O Senhor não quer ajudar a mim, não ajuda ele. Deixa ele se virar sozinho. 2 cristãos dentro do grupo, dentro de uma igreja, um orando contra o outro. Guerra espiritual, para que Deus destrua o outro, porque o outro pegou seu ministério. Um tipo de fé que cria pessoas guerreiras materiais, ou por poder espiritual, obcecadas por poder espiritual, esquecendo que tudo é a palavra de Deus. Quando leio a Bíblia, tenho que entender a época, quem escreveu, para quem escreveu, sobre quais as situações que ele escreveu, como eles estavam quando escreveu, para quem foi escrito e qual o momento da história para aquela época e o que tudo isso tem a ver comigo hoje, para que eu possa compreender o que Deus quer de mim. É o mesmo Deus. Mas para nós é muito mais emocionante tirar Cristo do cristianismo e voltar para uma promessa judaica. Ela mexe muito mais com a nossa emoção. É muito mais legal dizer para você que você vai comer do melhor da terra, do que dizer para você de que a tua comida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Você vai sair feliz e eu vou estar falando uma heresia, né? Distorcendo a palavra de Deus. Ser cristão é viver num outro reino. É compartilhar, é dividir, é amar, é transformar vidas de dentro para fora. Não é viver externamente, não é a aparência. Porque o mal não é o que entra pela boca, mas é o que já está lá dentro. Ser cristão é se alimentar da palavra de Cristo. É negar-se a si mesmo e tomar e carregar a sua cruz. Ser cristão é seguir o caminho da santidade. É ter prazer na alegria, em servi-lo e não aquilo que ele me serve. É ter
a Cristo como o maior tesouro que eu possuo e não querer que Deus seja um meio de adquirir outros tesouros. É ser um povo diferente com o caráter de Cristo. Quando Jesus chegou para Pedro, André, João e Tiago, disse o seguinte: deixa a rede e o barco, vem e me sigam. Eu pergunto a você, nós realmente sabemos o que nós estamos fazendo quando dissemos: Senhor Jesus, nós vamos te seguir? Você é um cristão seguidor de Jesus Cristo? Ou nós ainda temos base de segurança religiosa, muito mais emocionante, muito mais emotiva, pelo fato de terem uma representação material? Eu vou te dizer uma coisa, não vai te faltar nada, porque o nosso Deus cuida de nós. Ele cuida de você, cada um de vocês. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, olha para as aves do céu, que não plantam e não colhem, mas Deus cuida delas. Lança o teu fardo sobre o Senhor, lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O cristianismo é um outro caminho. O cristianismo é aquele que nos tira desta caminhada e nos leva na direção dele. Eu tenho certeza que isso é ser cristão, é ser igreja de Cristo, sabendo que Ele cuida de nós e todos nós somos supridos pelo Pai que está nos céus e seus olhos não estão no tesouro material da terra. Jesus nos ensina a sermos aqueles que, quando o diabo disser: manda a pedra virar pão, se prostra que eu vou te dar tudo. Olha, fala assim, eu estou tranquilo, meu Pai cuida de mim e nem só de pão viverá o homem. Eu dependo de Deus. Eu descanso porque estou nas mãos dele. A igreja de Cristo, ela é mais serena. Portanto, cuidado com o que tem por aí, porque o que tem por aí, às vezes, entra aqui dentro no nosso meio. Dá a impressão que, religiosamente, algumas pessoas são mais espirituais, ficam mais emotivas, ficam mais quentes, porque entram em guerra espiritual. Elas oram, elas expulsam, elas repreendem, entram no campo do inimigo e roubam e tiram de lá, e assim vai. Que poder que essa pessoa tem. Acho que Jesus olha do céu e fala: o que esses caras estão fazendo? Ao invés de você entrar no campo do inimigo e tirar a capa dele, em vez de você entrar no campo do inimigo e tirar a capa dele, Jesus diz: eu estou ensinando você a dar a outra face, andar com ele mais uma milha, tirar a tua capa e dar para o inimigo. Mas eu não concordo com vocês. Você aceitou a Jesus e você se entregou para Ele, convidou para ser seu Senhor e Salvador. Pela fé, você é salvo. Esse é um ponto. Ninguém muda e ponto final. Eu quero servir a Deus. Muito legal. Primeiro, você tem que seguir a Jesus, senão você não tem como servir a Deus. Como é que Jesus vai te orientar? Como é que Jesus vai te usar? Como é que você vai saber o que Ele tem para a sua vida? Jesus passou e disse para André e Simão: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Depois para João, Tiago, filho de Zebedeu: largue isso e venham andar comigo. E esses caras, eles fizeram uma loucura. Eles seguiram a Jesus. Que Deus nos abençoe a fazermos a mesma loucura, a seguirmos a Jesus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos pensar. Realmente eu aceitei Jesus, eu tenho a minha vida acomodada, tenho minha convicção de que sou salvo, amém. Mas um pouco mais além, faz essa pergunta para você mesmo: eu estou seguindo Jesus? Eu estou seguindo Jesus? Eu dou a outra face para bater, quando é para bater? Quando eu ouço críticas, quando alguém me ofende,
Eu ando mais uma milha com a pessoa, o inimigo me rouba, me maltrata, eu tiro a minha capa e a dou a ele. Antes de orar por vocês, eu gostaria que você orasse para Jesus. Ora para Jesus, o que essa mensagem te diz? O que essa palavra te diz? O que Jesus fala ao seu coração? Tenha um tempo agora para isso. Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graças, ó Pai, pela liberdade de poder estudar a Tua palavra. E muitas vezes nós queremos ser sinceros, ser francos contigo. Mas muitas vezes nós queremos nos achegar a Ti através do nosso jeito de viver uma vida religiosa, de viver uma vida de regras, de viver uma vida que me exige transformação. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ouvir o chamado de Ti, ó Senhor Jesus. Senhor, nós queremos Te seguir. E quantas vezes eu tenho falado, Jesus, eu quero Te seguir nisso. E eu tenho feito isso da boca para fora, Senhor. Às vezes nós precisamos reconhecer. Precisamos confessar que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. E eis-nos aqui, ó Deus. Nós queremos Te seguir, Senhor Pai. Te pedimos que nos dê sabedoria, nos dê discernimento e principalmente que tenhamos a coragem de seguir a Ti, transformando nossos corações. Porque eu tenho muito a ser transformado. Senhor, eu tenho tudo. Precisando tudo ser transformado, essa é a verdade, ó Pai. Por isso nós te pedimos a Ti, ó Pai, queremos que abençoe, te peço que abençoe a vida de cada um, a cada coração que está aqui, ó Deus, que o Senhor dê entendimento e sabedoria. Nós pedimos isso a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém?